picture me upon your knee, just tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody nears, just sitters or haters, no friends or relations on weekend vacations. They won't know that you have a telephone. Dear, day you break and you awake, and I will bake a sugar cake for you to take, for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see how happy we will be? Estamos nesse verão, nesse inverno em São Paulo, na Feira de São Paulo, aproveitando para entrevistar o nosso querido Hugo Giorgetti, um cineasta que é muito conhecido também por retratar tão bem a cidade, os paulistanos. Então, por acaso e não por acaso, vamos sair aqui dessa feira e vamos chegar no estúdio dele, que é aqui bem pertinho. Hugo Giorgetti, de boleros, sábado, festa, enfim. Não vou falar porque agora ele fala bem demais para eu usar esse tempo dele. Vamos lá. Chegamos. Tá valendo? Tá valendo. Não, não é. Que bom. Obrigada, viu? Ah, Natália, Yes. tudo bem? Que beleza! Meu livro! Que coincidência! Como eu lembro da mão! Parabéns! Obrigada. Não foi de propósito. Que ator canastrão, né? Aliás, minha primeira grande decepção com o cinema foi por causa de um livro. Qual livro? Eu aprendi a ler por causa da Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson. Meu pai leu para mim. Ele Você leu. era um ouvinte nessa época? Eu era um ouvinte, tinha 5 anos, 6 anos. Eu fiquei tão chocado, tão siderado por aqueles piratas, que eu aprendi a ler. E eu li o livro. Li o livro. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Depois, Monteiro Lobato entrou na jogada e Monteiro Lobato, quando ele entra, né? É uma saga, né? Ele entra para valer. Mas o primeiro foi esse. E um dia eu devia ter uns 8 anos, aí meu pai chegou e falou assim, tá passando a Ilha do Tesouro no Cine Vogue, era um cinema que tinha em Santana. Puta, eu não dormi, né? Ele falou, amanhã a gente vai. Puta! Decepção. Eu saí de lá disposto a nunca mais botar o pé no cinema. Que ótimo. E depois eu vim a descobrir que era um filme muito interessante, feito com grandes atores da época, o Wallace Beery, o Lionel Barrymore, feito por um cineasta, se eu não me engano, era um cara importante também, daqueles artesãos que conhecem o métier. Não era um filme horrível, era um filme que se propunha a reproduzir o livro, só que reproduziu como cinema. Quer dizer, ele cortou tudo que era bom do livro. Enquanto esse filme novo, Cara ou Coroa, qual foi o mote, assim? Como é que você começou a pensar nele? Foi uma questão política? Não, acho que não. É difícil saber onde você começa, porque passa tanto tempo entre a ideia inicial e o filme, que você não lembra mais. Eu lembro que eu estava filmando alguma outra coisa e um assistente, amigo meu, muito amigo meu, a gente estava falando de teatro e tal, eu tenho uma boa ligação com o teatro, ele tem também. E ele me contou que ele realmente escondeu 2 caras na casa dele, na época, 2 perseguidos políticos. E até aí tudo bem, porque isso era comum na época, né? Comum, havia, a gente sabia que havia. Mas ele me falou uma coisa curiosa, ele falou o seguinte, que o pessoal ficou na casa dele 2 ou 3 dias, foram embora, levaram os caras embora, não aconteceu nada, mas
os pais, o pai e a mãe dele moravam na casa, a casa era dos pais, ele morava com os pais. E eles nunca tocaram no assunto. Mas ele tem, embora os caras tivessem ficado num porão fora da casa, ele tem a ideia e a percepção de que eles sabiam que tinha 2 caras lá. Mas teve nunca, um pacto silencioso. Pacto de silêncio total, sobre a coisa, não se falou nisso, nenhum. E os pais deles não eram ativos, muito pelo contrário. Era gente de classe média que provavelmente até via os militares com os olhos razoavelmente favoráveis, né? Mas se calaram, ele também se calou. Isso me chamou a atenção, isso eu achei legal. O silêncio ali. Essa coisa essas coisas que se passam num viés muito subterrâneo. Às vezes, nas tardes úmidas e sem sol, me vem à lembrança tudo o que aconteceu naqueles dias do inverno de 1971. Esse avô dela é um general. Não gosto de comunista, nem de esquerdista. Ele não gosta de te ver envolvida com certo tipo de gente. Não mesmo. As leis foram feitas para serem cumpridas, Lilian. Vovô, o senhor sabe que nem sempre é assim. Eu amo teatro. Eu vivo de teatro, teatro é a minha vida. Então, qualquer ideia nova, venha de onde vier, me interessa. Graças a Deus que a minha irmã não está mais aqui para ver isso. Um filho comunista e uma filha macumbeira. Budista. Mesma coisa. Getúlio, a situação é grave. 2 companheiros nossos estão precisando de abrigo. Na casa da tua garota. Ela mora com o avô. Só os 2 numa casa grande, numa rua calma. Porra! Não pode ter melhor lugar para esconder os caras. Você sabe o que pode acontecer comigo, não sabe? Emílio de Mello, Geraldo Rodrigues, Júlia Yanina, Otávio Augusto, Valmor Chagas. Um dia eles vão ver um outro país, João Pedro. Um filme de Hugo Giorgetti. Cara ou Coroa. Humor, amor e a coragem. Breve nos cinemas. Me interessava em falar do período, sabe? A ditadura é uma coisa, o período é outra. A gente confunde período histórico com ditadura. A ditadura não era o período histórico, a ditadura era um componente daquele período. Para o Piva, a ditadura era uma coisa, para um cara que pegava em armas era outra coisa completamente diferente. Então você tinha aquele momento histórico era fantástico. Tinha um teatro fabuloso, você tinha embaixo de uma censura bestial, você tinha uma fusão cultural que hoje em dia a gente nem passa perto daquilo. E é tão recente, né? Era muito recente, era muito recente. Você tinha uma cidade fervilhando. Por quê? Porque a ditadura, nenhuma ditadura do mundo, ela consegue impedir de entrar ideias no país. Não dá simplificar esse período e dizer, então aquela ditadura, aqueles militares com aquela cara e a gente andando cabisbaixo. Não é verdade. Não é verdade. A gente vivia a despeito deles. Uhum. A vida é maior, principalmente quando você é jovem, 25, 26 anos, mas a ditadura incomodava profundamente. Mas você vivia, tinha mulheres. Quantos anos você tinha nessa época? 27, por aí. Bem a idade dos personagens do filme? Eu tinha um pouco mais. Um pouco mais. 71 eu já estava casado, eles eram um pouquinho mais estudantes. Mas é mais ou menos a mesma época, porque o fim dos anos 60 era basicamente a mesma coisa, né? Então não me interessa esse período, me interessa falar desse período de uma maneira, de uma forma não tão óbvia, não tão usual, né? A impressão que um garoto que vê um filme desse tem é que havia um monte de pessoas com armas na mão e um monte de pessoas massacrando. Não é verdade. As pessoas com armas na mão eram muito poucas, o povo era absolutamente indiferente, se não favorável, e o resto das pessoas era uma resistência passiva, como eu, Willer, outros, por exemplo, vamos tentar pegar o caso clássico do Piva, é um caso clássico. Piva não era um cara de esquerda, não era. Aliás, ele era monarquista.
Você vê como as aparências enganam, né? Pois é. Aristocrático e tal, ele tinha dado o mundo dele, mas não era um cara de esquerda de jeito nenhum. No entanto, ele era odiado como se fosse um cara de esquerda. Quer dizer, portanto, o Piva também era antiditadura, porque ele era odiado pelos caras. E claramente ele não era favorável àquilo, lógico. A cabeça dele era outra. Mas, então, você ficava resistente à ditadura por diferentes motivos, porque eles te odiavam. Você ter dado de cabelo comprido, pronto. Era um motivo para você ser um pouco execrado, entendeu? Então era um período muito heterogêneo, muito confuso para ser tratado desse jeito, de uma maneira simples. Me cansou um pouco isso, é por isso que eu fiz o filme também. É? Não, senhor, você é câmera, meu amigo. Você nunca pode falar para um ator, vai mais devagar porque eu não te sigo. É um filme. Eu me servi. Esse é café. Esse é chá. Você viu, eu acertei, por acaso. Você não gosta de falar? Não é o que parece. Não, porque eu não falo normalmente. Só falo quando eu chego no lançamento de filme. Se for assim, eu não falo mesmo. Então a gente teve uma sorte, porque nós pegamos no pulo. Por quê, né? Falar o quê? Isso que eu ia falar para as pessoas. Está se falando muito. Né? E muita besteira, sabe? Porque uma coisa é uma conversa, outra coisa são declarações que a televisão, o jornal, eles têm aquela aura de você supor que você está lendo alguma coisa escolhida ali. Que não é que você pegou um idiota e colocou lá. Você escolheu alguém, portanto, esse alguém tem alguma coisa a dizer de correto. E não tem. Não tem. É impossível. Eu estou falando coisas aqui quase sem pensar. Isso não desvalida, né? Desvalida completamente. Completamente. Um jornalista chega a você e fala, o que é o amor para você? E o imbecil pega e fala. O que é amor? Aliás, não é o imbecil, ele tem que falar, porque tem uma câmera na frente. Não, dá vontade de... Eu não... Bom, agora a maioria eu falo, não sei, não tenho a menor ideia. Teu pai é de origem italiana? É. Pai e mãe? Pai e mãe. E de onde você é de São Paulo originalmente? Santana. Mas tinha alguma coisa de comunidade italiana? Tinha. Não, tinha... Santana era um bairro muito estranho. Eu até fiz um documentário sobre Santana, para a prefeitura. É um bairro muito curioso, porque ele fica 4 quilômetros do centro da cidade. Portanto, você vai a pé. Né? Mas ninguém ia a pé, porque os caminhos não eram bons caminhos. Ali perto do Campo de Marte, aquela... A Avenida de Santos Dumont, era mato, não dá para você atravessar. Tinha alguns campos de futebol que eram clareiras no meio do mato. Então você tinha que forçosamente pegar o bonde ou o ônibus e vai para a cidade. Mas ao ficar 4 quilômetros da cidade, ele te distanciava da cidade muito completamente, até por causa dessa coisa rural que tinha, desses matos, Campo de Marte, era uma coisa... Você tinha cavalo, tinha muito cavalo, tinha bebedouro de cavalo. E era um bairro curioso, porque ele não tinha uma etnia como o Bexiga. O Bexiga era de italianos, a Moca também, os espanhóis. Ele era mais de ruas. Então você tinha, por exemplo, um monte de japoneses que tinham chácaras ali perto do Campo de Marte, o Dr. César e tal. Eu estudava com um monte de japonês. Tinha judeus que eram na Voluntários da Pátria. Toda a rua Voluntários da Pátria ali eram lojas de judeus, em geral. Todos amigos, porque todo mundo estava junto. A rua que eu morava era a Rua dos Italianos, mas era um trecho, tinha 300 metros de italianos. Então não era uma etnia predominante, não tinha essa etnia. Na rua estava cheio de italianos, mas se andava na Voluntários, você encontrava outros caras. Poloneses, que tinham caras marcados no campo de concentração, caras usando um capote no verão, que tinham vindo da guerra. Era muito legal aquele bairro. Você tem algum critério para a escolha de atores? Como é que... Pessoas que você... Eu acho que é a parte crucial do filme. Crucial? Se você erra nos atores, você errou tudo. Se você acerta nos atores, você pode errar em algumas outras coisas que passam. O público não está... Porque a única coisa que o público realmente vê, que fala com eles mesmo, é o ator. Escolher ator é ali que é o negócio.
E será que também nos seus filmes não tem uma característica também onde o ator também, pela característica humana mesmo, assim, de que os personagens têm uma força muito grande, né? Eu trabalho para o ator. Aham. Eu gosto de trabalhar para o ator, deixar a câmera no ator, não ficar começando a ir para o pé dele, porque o pé dele não interpreta, né? Mas eu acho sim, esse momento eu levo muito tempo para escolher, muito tempo para escolher o ator, muito tempo. Porque não é o problema do ator, é o problema do ator e de com quem ele vai contracenar. O conjunto. Porque se eu escolho muito bem você e eu sou ruim, e daí nós contracenamos, o que significa o fato de você ser boa? Isso vai ser contaminado de alguma forma. E você também mantém um certo repertório de atores, tem pessoas que você trabalhou já várias vezes, né? Mas não hesite em não trabalhar com a pessoa se eu achar que o personagem não está muito adequado a ela. Porque não adianta você dar para um ator uma coisa que ele não está fisicamente preparado. Porque o ator é uma coisa muito engraçada, você tem que acreditar em 3 segundos que aquilo lá que ele está propondo é verdade. Se ele fala, eu sou um boxeiro, mas tem a cara de um sacerdote espiritualizadíssimo, você acaba com o cara. O cinema é uma arte naturalista mesmo. O boxeador tem que ter cara de boxeador e acabou, pô. Né? O que acontece é que alguns atores são capazes de plasmar a cara deles para vários papéis. Muito raro isso acontecer, mas acontece. 7 de setembro estará em São Paulo, Rio, Porto Alegre e Brasília. Parece um grande lançamento, mas não é um grande lançamento. É um lançamento nas proporções do filme, né? Um filme... Você é produtor desse filme também? Sou produtor de todos os filmes. Obrigado, né? Porque eu não quero ser um produtor, mas ninguém produz para mim. Aliás, tem muitos cineastas brasileiros nas mesmas condições, né? Não sou uma exceção. Mas daí eu tenho que produzir. E tá difícil, tá muito complicado esse tipo de filme. O que seria esse tipo de filme? Esse tipo de filme é um filme que não simplifica totalmente as coisas. Você tem filmes que são banais e simplórios. Sei lá, a gente tem exemplos de filmes, né? Não adianta a gente citar. Agora, você tem filme cabeça, que você esconde o que você tem a dizer através de artifícios técnicos e todo mundo, em dúvida, acha até que é bom, né? O crítico, você disfarça a história. O crítico está um pouco assim hoje, né? Ele está adotando aquela tática, aquela técnica dos juristas, né? Indúbio pro réu, né? Então o cara não entende nada, ele fala, bom, como eu não entendi nada, deve ser bom. Talvez seja bom, é bom. Né? Agora, no meio tem um outro tipo de filme, que é um um filme que quer dizer alguma coisa, quer dizer para todo mundo, inclusive, não está... Com alguma simplicidade. Não, com alguma clareza. Clareza, não simplicidade. Aliás, tem uma frase do professor Antônio Cândido, como eu não penso muito bem, eu tenho que me valer de quem pensa bem, né? Então eu procuro essas coisas. Tem uma coisa do Antônio Cândido muito interessante. Um cara está entrevistando ele, uma pessoa, e diz para ele, o senhor é um sociólogo de formação, um crítico literário excepcional, mas a sua escrita é muito clara. É uma escrita que é acessível a qualquer pessoa. Qualquer pessoa com algum, evidentemente. Né? Ele fala, não, é verdade, é isso mesmo. Porque a clareza, ela clarifica a mensagem. E aí a mensagem passa a ser não um privilégio, mas um bem comum. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Pô, isso é um homem pensando, né? Então, se É você... um homem que estimula o pensamento, né, dos outros, né? Você pega um filme, esconde o que você tem a dizer atrás de uma série de artifícios, a sua mensagem passa a ser um privilégio de alguns. Que nem sempre é, porque alguns também supostamente entenderam, mas supostamente. Agora, se você torna clara, você está transformando a sua mensagem num bem comum, pô. É isso que eu persigo, não consigo, mas persigo. Né? Então, esse cinema é muito complicado. Esse é muito complicado. Bom, vou ter que te perguntar sobre o futebol, obviamente, né? Que faz desde 2006 você escreve no Estado, né? Por aí.
E era uma coisa que apareceu na sua vida? Você já Estado? Escrever sobre futebol? Não, jamais, imagine, nunca pensei numa coisa dessa. Meu pai, se estivesse vivo, ele ficaria perplexo, né, de eu escrever sobre futebol. Minha mãe também. Mas por que perplexo? Achariam estava fora do que totalmente. Ninguém dá menor, na minha família, ninguém dá a menor importância. Meu pai nunca foi ao estádio. Nem você é um fanático, na verdade? Nem eu. Eu fiz um filme, daí o Daniel Pisa, né, que faleceu há pouco tempo, infelizmente, o Daniel me ligou, falou, a gente está fazendo uma coluna nova aqui no jornal, você não quer tentar? E depois tinha um outro editor lá dentro, o Antero Greco, que escreve até hoje, que é um ótimo editor, Então eu falei, se eu fizer um negócio muito ruim, eles vão mexer no texto. Então eu vou fazer. Né? Você ficou tranquilo? Daí eu escrevi uma primeira matéria, mas eles não mexeram em nada, eles acharam ótimo. E daí eu fiquei escrevendo, e nunca mexeram numa linha. O Antero fazia os títulos só. E eu gosto muito, adoro aquilo. E não te deu vontade de escrever sobre outras coisas? Não quero também? escrever sobre outras coisas, nenhuma. Por isso que eu estou falando para você, por esse motivo. Que futebol é uma coisa que eu acompanho a despeito do meu pai, que nunca teve time, nunca. Mas ele também não proibia, ele só olhava com um olhar meio condescendente e tal. Mas eu, desde pequeno, conheço muito bem, eu estou falando de um assunto que eu conheço. Não taticamente, não me meto a isso, jamais. Mas no cotidiano? Mas claro, eu conheço. Porque eu vou escrever então sobre uma coisa que eu conheço. Não quero falar sobre outras coisas, não. E depois eu gosto daquele pessoal do esporte. É um pessoal legal, são meus chapas, então estou bem lá, não quero. Você continua assistindo filmes atuais? É uma coisa que te interessa? Eu continuo, não me interessa, mas eu continuo assistindo. Certo. Santa honestidade. Não pouco, mas eu continuo assistindo, sim, claro. E te motiva o cinema atualmente? Porque mudou muito também, né? Assim, com milhões, além dos milhões de recursos que se tem. O cinema também, eu não acredito que o cinema seja uma obra de arte. O cinema não é arte. Então ele tende a desaparecer engolfado pela técnica da qual ele é produto. Esse negócio de expandir a linguagem, na minha opinião, uma coisa muito discutível. Isso que está fazendo aí... Isso andando para lá e para cá com essa camerinha suspeita. Veja bem, há 40 anos atrás, não, um pouco mais, há 50 anos atrás, ele não podia fazer isso, porque a Câmara vergava ele. As câmaras eram pesadíssimas. Pesadíssimas. Então quem é que expandiu a linguagem? É ele ou o cara que inventou essa câmara? Então o cinema está cheio disso, né? O sujeito que inventou a teleobjetiva, o cara que inventou... há pouco tempo atrás inventaram um negócio com o Steadicam, né? Que isso aqui que você tem aí é um arremedo de Steadicam, né? É o prenúncio de Steadicam, é isso, é a câmara... que acabou com o traveling. Antigamente a gente ficava fazendo traves, trilhos, câmera em cima, o maior capricho. Hoje o cara pega a câmera e sai andando. Quem é que modificou a linguagem do cinema? Foi o cara que inventou o Steadicam ou o diretor, ou os dois, ou sei lá quem. Nesse momento eu estou aqui pensando, eu vou fazer uma cena. Essa cena pode ser inteira, já está sendo alterada por um velhinho de óculos na Sony, lá em Los Angeles, Quinto dos Invernos, que está inventando uma lente que torna a minha completamente obsoleta, que não tem mais sentido usar. Então é muito difícil. Se você pegar um poeta, o cara, desde a tabuleta na Mesopotâmia até hoje, no computador, é a mesma coisa, o cara escreve. Nesse ponto eu concordo inteiramente com o Pasolini. Aliás, eu concordo com o Pasolini em todos os pontos de vista dele, mas nesse particularmente, né? Que ele fala que o roteiro é literatura. E tem que escrever bem. Quem não escreve bem tem que ser eliminado da atividade. Claro. Porque você não sabe se aquele roteiro vai ser um dia executado. Então, ele tem que existir como peça literária, pô. Eu nunca filmei digital, a não ser os documentários.
Mas vou filmar, né? Se eu filmar um outro, eu vou acabar filmando. Não, eu gosto de certas coisas do digital. O digital interfere no cinema de uma maneira total. Mas eu acho que na parte de edição do filme, na montagem, é um progresso impressionante. Isso é impressionante, é bom para o cinema, é bom para o filme. Agora, você filmar com negativo com isso, eu não vejo grande... Qual é a vantagem de filmar com esse negócio aí? Em outros filmes teus, você também traz uma coisa de memória próxima, de anos 60, 70? É, o Príncipe, certamente. O Príncipe, com toda certeza. O Príncipe e o documentário também sobre os poetas, né? O documentário sobre os poetas é mais uma ideia do que foi a cidade, né? Do que foi a cidade. Essa cidade já foi uma cidade em que você andava pela rua, você tinha uma disponibilidade cultural um pouquinho mais ampla, né? Por incrível que pareça, era mais ampla. Agora ela tem mais quantidade. Você não tinha nenhuma livraria como a Livraria Cultura. Em compensação, você tinha 4 livrarias, que uma era de livros italianos, outra francês, outra inglês, que eu acho melhor você ter 4 livrarias do que uma. Cinemas, enfim. É mais um filme sobre o momento da cidade, né? Você acha que existe alguma melhora em São Paulo hoje em relação a essa época dos 60, 70? Alguma coisa além da quantidade? Ou você acha que existe muita? A confusão foi piorando tudo? Você me dá uns 2 dias para pensar, que eu vou esmiuçar ver se tem alguma coisa que melhorou. Não, obrigado a achar, inclusive. Se você quiser uma resposta instantânea, eu vou ser obrigado a dizer que não. Mas é possível que, pesquisando bem, tenha alguma coisa. Eu acho muito difícil. Por quê? Você andava livremente pela rua. Você tinha um centro, que é a coisa mais importante numa cidade, é ter um centro. O que é o centro? É um lugar de convívio, onde iam pessoas de várias tribos. Você saía de casa naquele tempo, você não tinha um lugar para ir. Você não saía de casa dizendo assim, eu vou ao cinema. Não, você ia para o centro da cidade. Quando não dizia eu vou à cidade, né? Então, você ia à cidade. Lá você encontrava os seus amigos. E de repente um falava, ó, tem um filme no bairro japonês, vamos lá. Então o programa era a partir de um convívio. Ele se dava depois que você ia lá, você saía de casa por sair. Daí você ia para o Redondo, não tinha ninguém. Você ia para a Rua São Luís, o Barba Azul, não tinha, né? Eu não sei, Paribar. Finalmente você encontrava as pessoas. E alguém sempre falava, ó, tem um cara tocando jazz, não sei onde, vamos lá, vamos lá. Era assim que é. Isso desapareceu, não tem um centro mais da cidade. E não tem aquela disponibilidade cultural que tinha. Mas isso o mundo não tem mais cinema japonês. Não é uma coisa de São Paulo, é do Japão o problema, né? Não tem mais cinema italiano. Não tem mais. Então você. Você diz pela própria universalização das coisas que foi? Por razões históricas diferentes. O fato é que desapareceu não só em São Paulo, como no mundo muitas coisas, né? Que essas coisas modificaram a cidade, o desaparecimento delas, né? Então é isso. E depois tem outra coisa. Não é legal. A vida é boa quando você é jovem. Né? Então não é que a cidade desapareceu eu. Né? Não parece, olhando ninguém diz que você tenha desaparecido. Mas não se preocupe. Licença. É verdade, é outra coisa, A juventude é um fenômeno muito rápido, mas é fulgurante, é outra coisa. E a cidade, provavelmente você falar com um garoto de 20 anos, ele vai achar São Paulo muito legal. Eu não discuto isso, não. Acho que é um garoto de muito mau gosto. Mas... Bom, gente, é um prazer estar aqui com o Hugo Giorgetti, com essa clareza que ele tem, que traz um outro ritmo nas conversas e traz, cada coisa que ele fala é uma história, né, que vai se apresentando. Obrigada, viu? Imagina, eu muito gostei obrigada muito. Mesmo. Eu posso assegurar que vocês só vão ouvir falar de mim num outro filme. Mas já tem ideia de um outro filme? Você consegue ter ideia de um próximo filme já? Tem. Você não tem um momento de depressão assim? Tem, mas justamente para você curar, a melhor coisa para você curar é fazer um outro. Não, é verdade. Muito obrigada. Tá bom. Picture me upon your knee.
just tea for two and 2 for tea. Me for you and you for me alone. Nobody nears, just sitters or haters. No friends or relations on weekend vacations. They won't know that you have a telephone. Dear, day you break and you awake, and I will bake a sugar cake for you to take, for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see?